Ela restaurava livros antigos, tentando juntar pedaços de histórias que o tempo havia machucado, enquanto tentava secretamente restaurar os próprios pedaços que a vida havia quebrado. Ele comandava um império de arte e patrimônio cultural, reconstruindo negócios, reerguendo os restos de uma tragédia que o marcou para sempre. E o destino decidiu cruzar os caminhos de Maya Fontinelli e Rafael Montibla no exato momento em que ela encontrou um segredo que poderia mudar tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentando, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Agora vamos para nossa história. Maya caminhava pela biblioteca Montiblan com o cuidado de quem ama o que faz. O prédio parecia respirar história, com suas paredes de madeira escura, cheiro de papel antigo e janelas que deixavam a luz entrar de maneira suave. Esse era seu primeiro grande emprego como restauradora, e mesmo depois de semanas ali, ela ainda se impressionava com a dimensão daquele lugar. Livros que valiam fortunas, manuscritos raros, documentos que contavam parte da história do país. Para ela, que veio do interior e cresceu lendo livros emprestados da pequena biblioteca da cidade, era como viver um sonho estranho e ao mesmo tempo assustador. A rotina estava tranquila até aquela manhã em que o movimento mudou completamente. Funcionários andavam mais rápidos, coordenadores murmuravam instruções em tom urgente e havia uma tensão no ar que Maya não conseguia entender. Até que uma colega se aproximou e, quase sem voz, sussurrou: "O Rafael Montibla está vindo." Maya sentiu um arrepio. Ela conhecia o nome. Todo mundo conhecia. Rafael era herdeiro da família Montibla e CEO do conglomerado responsável pelas galerias, fundações e acervos históricos. Ele era conhecido pela postura séria, pelo olhar frio e por ser extremamente reservado desde o incêndio que destruiu uma das galerias da família e tirou a vida do irmão mais novo. Diziam que ele evitava aparecer, preferia trabalhar em silêncio e quase ninguém tinha coragem de dirigir a palavra a ele. Mas ele entrou na biblioteca naquele dia. Maya estava restaurando um manuscrito quando ouviu seus passos firmes. Ele caminhava ao lado dos supervisores com olhar atento, analisando cada detalhe do local. Até que, de repente, parou exatamente diante da mesa dela. Maya prendeu a respiração. Rafael observou por alguns segundos suas mãos delicadas manuseando as páginas envelhecidas. "Você é quem está cuidando do Códice Veneziano?" perguntou ele. A voz dele era profunda, uniforme, segura. Maya respondeu: "Sim. Estou estabilizando as páginas mais frágeis." Ele se aproximou um pouco mais, analisando o trabalho com interesse. "Consegue me acompanhar até a sala restrita?" Maya hesitou por um instante, surpresa com o pedido, mas assentiu. A sala restrita ficava atrás de uma porta pesada de aço. Rafael digitou um código e, quando a porta se abriu, Maya sentiu que havia entrado em outro mundo. Ali estavam algumas das obras mais raras de toda a coleção Montiblan. No centro da sala havia uma caixa antiga, parcialmente queimada. "Este manuscrito estava no edifício que pegou fogo", disse Rafael. "Pertenceu ao meu irmão." Maya percebeu que sua voz perdia a frieza quando falava sobre o passado, como se uma dor funda escapasse pelas frestas. Ela abriu a caixa com cuidado e encontrou o manuscrito destruído pelas chamas, mas também encontrou algo inesperado: um envelope completamente intacto, protegido de maneira que não fazia sentido. Maya examinou as marcas e disse: "Alguém tentou salvar isso antes do fogo chegar. Isso não deveria estar inteiro." Rafael se aproximou. "Por quê?" Ela respondeu: "Às vezes alguém protege aquilo que o dono não percebeu que era importante." A partir desse momento, algo mudou entre eles. Rafael passou a chamá-la regularmente, pedindo atualizações do manuscrito, pedindo ajuda para analisar documentos e tentando entender se havia algo escondido naquela tragédia do passado. Maya descobriu que existiam inconsistências nos registros do incêndio. Rafael descobriu que confiava nela mais do que havia confiado em alguém em anos. E, sem perceber, começou a procurar a presença dela mais do que deveria. Certa noite, enquanto Maya trabalhava até mais tarde, encontrou um símbolo marcado com ferro quente escondido em uma das páginas queimadas. Aquilo não pertencia ao manuscrito original. Era como se fosse um alerta, um sinal deixado intencionalmente.
Maia anotou tudo, mas, ao sair do prédio naquela noite, ouviu duas vozes discutindo perto da escada de serviço. Ela não pode descobrir o que aconteceu, dizia uma voz masculina. Se ela ligar os pontos, acabou. Maia sentiu um frio na espinha. Estavam falando dela. Ela se afastou imediatamente, tentando não chamar atenção. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, foi chamada ao setor administrativo. Lá, informaram que ela estava sendo demitida por violar protocolos de segurança e acessar áreas restritas sem autorização. Maia ficou sem chão. Eu nunca fiz isso. Alguém mexeu nos registros, tentou argumentar. Mas o coordenador apenas respondeu: a decisão já foi tomada. Maia saiu da sala devastada, com o coração apertado, sentindo que todos os seus esforços estavam sendo destruídos por algo que não fazia sentido. Foi nesse momento que encontrou Rafael no corredor. Ele imediatamente percebeu que havia algo errado. Maia, o que aconteceu? Ela tentou evitar, mas ele insistiu até que ela contou. Em poucos minutos, Rafael estava no setor administrativo exigindo os registros. Ao analisar os documentos, viu que os horários não coincidiam com o ponto dela, e as assinaturas eram falsificadas. Ele levantou o olhar, furioso. Isso é fraude. E alguém vai pagar por isso. E então ordenou: reativem o contrato dela agora mesmo. E abram uma investigação interna completa. Maia tentou respirar fundo, mas não conseguiu conter a emoção. Rafael se aproximou e disse: eu não vou deixar que façam isso com você. Não enquanto eu estiver aqui. Foi a primeira vez que ela percebeu que havia algo nele além da frieza habitual. Havia proteção. Havia justiça. Havia algo que ele tentava esconder, mas que transbordava quando se tratava dela. A partir daquele dia, Rafael passou a tratá-la de maneira diferente. Não como uma funcionária. Não como alguém distante. Mas como alguém em quem ele confiava profundamente. Ele passou a incluí-la em análises, relatórios e discussões que antes eram restritas à alta direção. Não demorou para que ambos descobrissem que o incêndio havia sido provocado. E que alguém dentro da própria organização tentou esconder pistas. O envelope encontrado no manuscrito queimado continha uma carta do irmão de Rafael, avisando sobre suspeitas de sabotagem. A verdade estava ali o tempo todo. Quando terminavam de trabalhar, às vezes conversavam sobre a vida. Maia contou sobre o ex-namorado que destruiu sua autoestima. Rafael contou sobre a culpa que carregava pela morte do irmão. Eles compartilhavam medos, silêncios e pequenas partes de si que nunca contaram para ninguém. Até que, em uma noite silenciosa, enquanto analisavam um documento antigo, Rafael fechou os olhos por um momento e disse: Maia, desde que você chegou, algo dentro de mim mudou. Eu não estou acostumado com isso. Com confiar. Com sentir. Ela sentiu o coração acelerar. Eu também não estou, respondeu. Ele se aproximou devagar, com uma vulnerabilidade que ninguém jamais imaginaria ver naquele homem. Eu tenho medo de te machucar. Medo de te perder. Medo de tentar de novo. Maia deu um passo à frente. Eu também tenho medo. Mas sinto que, pela primeira vez, vale a pena tentar. Ele tocou seu rosto com delicadeza, como se tivesse medo de quebrá-la, e a beijou devagar, com uma calma que dizia muito mais do que palavras. Não havia pressa. Não havia dúvidas. Apenas duas almas que, de alguma forma, se reconheceram no meio do caos. Algumas semanas depois, a investigação revelava toda a verdade. O responsável pela sabotagem foi afastado. As provas foram entregues às autoridades. E Rafael finalmente conseguiu encerrar o capítulo que o perseguia há anos. Ao lado dele estava Maia, que continuou trabalhando como restauradora, mas agora também era alguém que ele fazia questão de ter sempre por perto. Rafael Montiblan, o homem que antes vivia isolado, aprendeu a confiar novamente. E Maia, a mulher que acreditava que nunca seria suficiente para ninguém, encontrou um amor que respeitava, protegia e valorizava quem ela era. Eles descobriram que não é o sangue que marca a história, mas o que se escolhe salvar dela.
E juntos, salvaram o que havia de mais precioso, um ao outro. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curta, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.